dia! E aí, como é que você Oi, tá? Dri! Bom dia. Hoje eu não tô com aquele copão de café, tô bem, e você? Ai, eu tô bem também, adoro café. Não, eu tô com meu copão de café, tá aqui na minha frente, assim, adoro, né? E hoje a gente vai trazer um tema aqui, pessoal, muito sério, muito importante para a gente começar aqui o nosso mês de setembro, conscientizando as pessoas de que doença psíquica não é brincadeira, não é frescura, não é algo de outro mundo, não é uma doença modinha, é sério, né, cara? E aí, o que será que tem E, chegado na clínica para gente? Assim, o que que a gente tem ouvido na psicologia sobre depressão, né? e lembrar também, né, Dri, que a depressão não é só pra gente falar dela em setembro, no Setembro Amarelo, né? É pra gente falar dela sempre. Uhum. Muitas pessoas não conhecem, mas tem uma depressão, que não é aquela depressão que você fica na cama o dia inteiro, com a luz apagada no escuro e apresentando sintomas clássicos de depressão. Tem depressões que a pessoa é funcional, né? Aquele depressivo funcional, que ele vai para o trabalho, que ele consegue rir, mas que por dentro ele está num processo de depressão muito grande. E para mim são até casos mais preocupantes, porque você não tá naquela, você não tem a percepção. Então, o risco de acontecer alguma coisa até chegar a um tratamento tem uma demora, uma certa demora, né? Então a gente também tem que olhar com esse viés, né? De tudo, né? É, como a gente trata as pessoas, porque assim, pequenos gatilhos já podem ser o suficiente para aquela pessoa que já está naquela situação difícil. Uhum. Importantíssimo isso, Cá, porque embora a gente não tenha o controle sobre o que as pessoas pensam da nossa fala, das nossas palavras, da nossa postura, é importante a gente perceber que alguma coisa ali vai ser interpretado a partir da nossa postura, e isso pode ser super perigoso, né? Isso pode ser, assim, pode ter uma proporção muito arriscada quando a gente também não toma um certo cuidado com a nossa postura. Lembrando aqui que nem sempre a gente consegue acessar o que as pessoas vão pensar, mas a gente já parte de um pressuposto de que elas podem pensar milhões de coisas e algumas delas podem não ser saudáveis. Então, vamos ser sempre respeitosos com, com os outros, né? Pessoal, a depressão, ela é multifatorial. Então, ela não só é refletida nos comportamentos, por isso que a Carol trouxe esse ponto importantíssimo. A gente não tem acesso só aos comportamentos das pessoas. Às vezes é uma doença que ela começa muito silenciosa, muito ali no dia a dia. Gente, tem um barulho aqui atrás, mas é porque hoje eu tô sem fone, o meu fone ele não tá Não dá para funcionando escutar, direito. não dá para escutar, Então tá bom. não Então, dá para escutar, Adri, fica tranquilo. então tá. Então assim, a depressão ela pode ter raízes genéticas. Então observa se alguém da sua família tem traços, sintomas, sinais, se ela já passou por algum tratamento. Tem fatores neuroquímicos, então, assim como o nosso corpo, ele corresponde a todo um processo cerebral, neurológico, então pode ter algum descompasso neuroquímico que te leva à depressão, além de algumas questões E hormonais. aí também tem aquilo da a pessoa já tem uma predisposição genética para ter a depressão. Ela recebe um gatilho, é o suficiente para que desenvolva isso. E tem pessoas, muitas pessoas, a maioria, eu arrisco dizer, que a depressão é aquilo de vai, volta, né? E tem uma inconstância. Então, às vezes, quando o gatilho né, ela está numa melhora, mas acontece um gatilho e ela volta para aquele estado, né? Então, assim, tem muitas pessoas que relatam isso, né? Quando você começa a passar pelo primeiro período. Porque, assim, acontece, por exemplo, gente, eu tô no luto, eu perdi alguém que eu amava. Você tá,
no período meio não que você tenha depressão, a doença depressão, mas você está no período que você está mais triste, mais chorosa, você vai ficar com um aspecto meio depressivo, você não vai ficar ali feliz, na euforia, na alegria. Mas é diferente do que você ter a doença, a depressão. Então, é isso que a gente também tem que alertar para as pessoas. A diferença de, por exemplo, eu terminei um relacionamento, eu tô triste, eu tô passando por um luto, né? Briguei com alguém que eu gosto e não estou em contato com essa pessoa, sabe? Alguém que eu amava se mudou, você tá triste por um período. É diferente da doença, depressão. E eu acho que isso que é importante e legal a gente explicar para as pessoas da diferença entre você estar num período meio depressivo do que você de fato estar com a doença da depressão. E existe sim, pessoal, a diferença, tristeza, melancolia e depressão. Então, assim, existem camadas, existem esferas e existem sentimentos não tratados, né? Muitas pessoas, elas ficam em função só do tempo. Então, o tempo vai dizer, o tempo vai passar, o tempo vai, eu vou esquecer, enfim. Mas se você não fizer nada com esse tempo, em função daquilo que você está sofrendo, isso sim pode virar uma depressão lá na frente. Então, a gente está sofrendo um luto, tá uma tristeza, uma camada mais profunda de tristeza ali para melancolia. Só que se a gente não for atrás da nossa saúde, isso vai colocando outras camadas, vai pesando cada vez mais, e aí a gente Exatamente. vai ter dificuldade de sair. E aí a depressão E toma. como sempre, eu também gosto de trazer exemplos pessoais, porque eu acho que é justo, né? A gente meu relato pessoal. Foi recente, assim, e eu ontem falei, não, primeiro momento que é a psicanálise, né? Que é a minha abordagem. É um momento bem catártico, Uhum. onde eu pude botar pra fora, chorar e ter aquele momento de deitar na cama e botar pra fora, aquele momento catártico, para depois virar e falar, não. A minha vida não se resume a uma pessoa. É claro que eu não vou negligenciar a minha dor, eu não vou negligenciar meu sofrimento, mas a minha vida não se rotula essa pessoa. Então, eu vou sim viver isso hoje, mas amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou pensar na minha vida, então eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou seguir a minha vida e existem outras pessoas no mundo, e é isso. Né? E não significa que às vezes eu vou praticar exercício físico, que é um ótimo, um antidepressivo ótimo. Muitas pessoas falam, e eu até recomendo às vezes, quando você está muito triste, vai correr para liberar endorfina, né? Que é muito bom também. Tomar sol, né? São antidepressivos naturais, né? Você ter contato ali físico ou contato com amigos, pessoas próximas. Então, assim, fazer coisas para te ajudar. Sabe? Não tô falando que é fácil, gente, não é. Mas estou falando que se eu me deixasse ficar naquela situação, deitasse na cama e ficasse ali sofrendo por aquilo, minha vida não ia se movimentar. E tem outras pessoas no mundo, tem outras coisas para fazer, outras coisas também que vão me trazer prazer e satisfação, vão me ajudar nesse processo, que também é muito importante. E claro que a gente vai ter momentos de vulnerabilidade, que a gente vai sentir dor, a gente pode se ajudar. E só tomar cuidado para que a gente não vá colocando aí muitas camadas em cima de alguma dor que que no começo elas parecem confortáveis, né? Então, assim, primeiro eu coloco a camada da cama, eu fico na cama, espero passar, depois eu coloco a camada da alimentação, aí eu vou comer só coisas confortáveis, não vou preocupar com a saúde, porque eu vou me permitir, eu vou chorar, eu vou sofrer, depois eu coloco uma outra camada. Bom, não vou mais encontrar os meus amigos, vou me isolar, eu vou ficar. E a gente vai colocando camadas que parecem cobertores confortáveis, mas de repente isso começa a pesar muito. Então, a terapia ela vai te incentivar a fazer o caminho contrário. E pessoal, aqui eu sempre digo, sempre deixo claro, tanto aqui para vocês quanto para os meus pacientes, a motivação ela é resultado da vontade, da volição. Então, primeiro você vai, depois vem a motivação. Tá? Então, a gente vai a gente vai fazer provocações dentro de um ambiente seguro para que você continue
a seguir a sua vida de modo normal. A gente está numa sociedade que está muito, muito ansiosos, muito, muito, muito. E por que que da ansiedade para a depressão é algo muito fácil de chegar? E aí que vem, por isso que hoje em dia a porcentagem de jovens com depressão tem crescido tanto. Uhum. Exato, pessoal. Então, assim, fiquem atentos, porque o jovem muitas vezes ele continua funcional, ou quando ele não está funcional, ele está no seu quarto de porta fechada. E muitas vezes a manifestação da depressão na adolescência e na infância, sim, temos crianças com depressão. Ela é diferente daquela prostração da idade adulta, que a gente fica cansado, fica mais para baixo. Então, assim, a criança se coloca mais em risco, ela pede mais atenção. Então, quando você está falando assim, aquela criança está só chamando atenção, dê atenção, vê o que acontece, né? Ou então, aquele jovem, ele vai se machucar quando ele está com depressão, né? E sim, se ele está chamando atenção, é porque em algum momento aquela atenção não está suficiente. Então, vamos pensar isso, né? O idoso, ele acaba dormindo muito mais do que o normal. E, pessoal, uma atenção específica aqui para as mulheres, vou falar um pouco como se manifesta na maioria dos homens também, mas as mulheres, além da depressão, elas têm o silenciamento. Muitas vezes elas não se manifestam porque é visto como frescura, como frágil, como isso, como aquilo, como um monte de coisa, então as mulheres muitas vezes não se manifestam. Mas existem alterações hormonais no nosso corpo absurdas. Primeiro, mensal. Todo mês, né? Existe, a menos que você faça um tratamento para isso, tenha algum método que interrompa a menstruação e tal. Mas todo mês existe um processo hormonal que te leva a uma prostração mesmo, que é mais difícil. Menopausa também pode causar depressão, se a gente não cuidar, se a gente não ficar atento. Gravidez, pré e pós-parto também gera processos em que a mulher fica mais chorosa, e nem sempre os pensamentos que passam pela cabeça da mulher nessa hora são reais. Mas se não for levantada a bandeira vermelha, se a gente não colocar aquela red flag e pedir ajuda, esses pensamentos vão se tornando cada vez mais reais dentro daquela. E também eu acho muito importante também a gente pontuar o seguinte, uma pessoa muito ansiosa, né? Muito, muito, muito ansiosa. É, até ela chegar no estágio da depressão, é o que eu estava comentando antes, né? Porque ela tá ansiosa, ela às vezes vai criando pensamentos muito reais na cabeça dela. Qualquer coisa é gatilho para ela ficar ansiosa. E a ansiedade, a gente sabe, né? Tem os sintomas físicos. Então, por exemplo, se você está com excesso de ansiedade, gera uma crise de pânico. Então, por exemplo, quem não tem conhecimento suficiente e está tendo uma crise de pânico na rua, falta ter um infarto, e aí começa a ter medo de ir na rua, com medo de ter aquele sintoma. E aí, na terapia, ela descobre o motivo, a raiz daquela Uhum. crise de ansiedade. Não veio do dia para a noite, não veio do nada. Aquele excesso de ansiedade, ele vem de alguma coisa que vem se acumulando, acumulando. Chega uma hora que o nosso corpo, ele fala com a gente, né? É o que a gente fala das coisas psicossomáticas, que são internas e passam para o nosso corpo, né? O que acontece na crise de pânico. Então, por exemplo, muitas pessoas que têm crise de pânico e acabam na depressão, elas não entendem a raiz do problema, que é elas descobrem na terapia, sobre a questão também de, por exemplo, as pessoas falarem, nossa, mas ela tá chamando atenção. E daí, se ela tá chamando atenção? Às vezes ela tá chamando atenção porque a maneira dela de gritar socorro. Ela tá ali o tempo todo presente, as pessoas não estão enxergando que ela tá sofrendo. As pessoas não estão enxergando a dor dela. Então, a maneira dela de explicar. Não é a maneira certa, não, pelo amor de Deus, gente. Se vocês estão em sofrimento, vocês, né? Mas infelizmente muitas pessoas acabam fazendo isso, chamando a atenção de outras maneiras, até mesmo crianças no colégio que estão ali fazendo birra ou fazendo isso, porque não tem um afeto ali maternal, paternal, estou passando por alguma questão ali, às vezes os pais estão em divórcio, não botaram uma criança na terapia, não sabem como lidar com isso na criança, e a criança está em depressão, porque existe isso também. E a criança acaba chamando atenção o quê?
com comportamentos no colégio, por exemplo, de estar de birra, de estar de comportamentos estranhos no colégio, e ninguém sabe por quê. E, na realidade, é sobre isso, né, Adri? Então, o chamar a atenção, às vezes, nada mais do que um pedido de socorro. Então, o que está pensando em chegar nesse nível, fale, né? Se abra, fale com as pessoas, se abra, não se machuque, nem chegue nesse, nesse nível, né? Porque é muito doloroso, é muito sofrido. Mas para chegar nesse nível, com certeza a pessoa está em um sofrimento muito grande, né, André? Exato, exato. E pessoal, para que a gente pense, né, a nossa vida de uma outra forma, o melhor momento da nossa vida, o melhor momento da nossa vida é aquele que vai chegar. Às vezes não é o momento de agora, né? Então, se você está em sofrimento, busca ajuda, espera mais um pouquinho. Talvez o seu melhor momento, ele está bem pertinho, ele está chegando, né? Existe uma frase que faz muito sentido, diz que a hora mais escura é antes do amanhecer. Então, a gente está aqui pedindo para que vocês, quando estiverem em grande sofrimento, não é pelo seu corpo que esse sofrimento vai acabar. Não é você não tira o seu pensamento, tirando o seu corpo, tirando a sua vida, se é que vocês estão me entendendo, eu não quero ser mais clara nisso, né? Mas eu vou pedir para vocês Sim, pensarem que daquela hora mais sofrida é que vem grandes ideias, é que vem grandes pensamentos, vem grandes conquistas, vem reviravoltas que você vai usar isso para sua história como modelo de resiliência. Nossa, naquele dia que eu estava pior, eu tive aquela ideia e foi isso que me salvou. lembrem-se também de uma coisa: na hora que vocês estiverem mais vulneráveis, com mais dor, vai ser a hora que vocês vão perceber a força que vocês não imaginavam que vocês tinham. E a vida não é fácil, eu não tô aqui para arrumar a vida, porque a vida é uma luta de passar por situações que a gente nunca imaginou que a gente ia passar e que a gente conseguiu passar. E muito bem, a gente consegue ver de fato a força que a gente não imaginava que a gente tinha. Isso é muito prazeroso. Na realidade, eu acho que não tem prazer maior do que você ver a força que você não imaginava que você tinha. Então, eu acho isso muito fundamental, assim, às vezes a gente passa por uma fase de dor, gente, lembrem-se que vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam e que vocês só vão descobrir a força de vocês em momentos difíceis. E na nossa vida a gente vai enfrentar momentos difíceis. Acabei de enfrentar um momento difícil, vai surgir outro. Momentos felizes e tristes. A vida é assim. Felizes, tristes, mas é de mais tristes que você vai descobrir a força que você tem. Então não se machuque, não procure outros meios. Procure buscar a sua força, procure buscar ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, familiares para te encaminharem num terapeuta, num médico, para ver se é hormonal, para ver a sua saúde mental, outros meios. Mas isso também mostra força. Só de você reconhecer isso e de você procurar ajuda já mostra uma força muito grande. Uhum. E pessoal, não se preocupem com os estigmas que muitas vezes as pessoas têm sobre psicólogo, né? Ih, psicólogo não ajuda nada, é muito caro, não sei o quê. Só vai, só Uhum. liga, só começa. E aí você vai entender que esse Só estigma, inicia, exato, aí você vai só, entender só que esse dá, estigma te só dá o atrapalha. start que o resto vai. Que você vai virar e falar, e quando você ficar melhor, porque isso vai acontecer, né? A vida é essa, de todos nós para ajudar todos nós. Exato. E é isso que é muito importante também. Então, não é só em Setembro Amarelo que a gente vai falar isso, né? É porque Uhum. agora que a gente está no início de Setembro Amarelo, a gente vai soltar esse vídeo, mas é sempre, é uma coisa diária, né? Desde a maneira que a gente fala com a pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, você não conhece a pessoa. Desde a maneira que você fala com aquela pessoa, até, enfim, qualquer coisa. Até você Uhum. dar um sorriso para um estranho na rua. Teve um Uhum. momento, gente, que eu mesma estava triste, passei na rua e uma senhora sorriu para mim e aquilo já me deixou feliz.
Não teve A algum gente momento até assim com olha, né, você, fala Dri, e assim, talvez com você aí de casa que tá assistindo? a gente até olha e fala: "Nossa, será que é comigo?" Mas às vezes é com você, né. Aham, exato. Às vezes tem momento que a gente vira e fala assim, a gente tá sofrendo por uma pessoa, e aí chega um estranho e dá um sorriso pra gente. E Uhum. aí a gente fala, nossa, como que existem pessoas maravilhosas no mundo. E isso que é muito legal. É que às vezes a gente tá ali sofrendo por alguma atitude de alguém, chega um estranho na rua e mostra que existem várias pessoas bacanas no mundo que valem a pena. E é isso que motiva a gente diariamente, né, Dri? Pois é. Então ficamos com esse recado aqui para vocês de casa, que vocês fiquem bem. O melhor momento da sua vida, de repente, não é o hoje, mas pode ser o amanhã, e a gente precisa ter paciência, né, para esperar um pouquinho e entender o nosso hoje aí como uma grande oportunidade para se construir para o amanhã, para se construir, para se desenvolver, para receber esse amanhã que está chegando, né, tá bom? Então, pessoal, Setembro Amarelo a gente vai começar aqui, né. Precisa, precisa. Pois é, então, assim, a gente começou hoje aqui, mas para que a gente, use esse mês de reflexão para o ano todo. Isso aí, Carol, para o ano todo. Exato, que a gente use esse início de setembro, né? Maio, julho, agosto, setembro do ano que vem, e sempre, e sempre. Exato. Um grande beijo para todos vocês e até semana que vem, até quinta. Um beijo para vocês. Beijo, Dri. Beijo, Até querida. semana Tchau, que vem. tchau. Beijo, Dri. Beijo, galera.